Vamos lá, pessoal. Apostila nova, é dessa semana agora, né? Aqui vocês vão colocar o nome da chamada, terceiro ano a data, pode ser a data de hoje, tá? E vamos lá. Então, aqui nós temos ortografia com a letra C, né? E com a letra C com cedilha, tá? Esse sinal gráfico aqui é cedilha, é como se fosse um S minúsculo, está debaixo da letra C, tá? E aqui tem, complete as palavras com as sílabas em destaque. Vocês já estudaram as palavras com C, né? Acompanhada do E, que vai ficar C, acompanhada do I, que fica C. A letra A fica K, a letra O fica CO, a letra U fica CO. Então, essa letra. Só que nós vamos trabalhar com a letra C com cedilha, tá? E as sílabas de destaque são quais? Sa, são, so e su. Quando que eu ponho a cedilha? Quando ela tem o som de S, mas ela jamais começa uma palavra, né? Ela está no meio ou no final da palavra. Ela nunca começa uma palavra com C com cedilha, tá? Só podemos usar, então, o C com cedilha antes das vogais A, O, E, U. Nos demais casos, não pode usar o cedilha. Eu não posso colocar a letra C com cedilha e pôr o E. Ou C com cedilha e colocar o I, né? Completamente errado, certo? Então, eu só uso cedilha, que é sinal gráfico aqui na letra C, quando estiver antes do A, do O, do U, ok? Aqui vocês vão ler calmamente essas palavras, vão completá-las, né? Depois aqui vocês vão escrever essas palavras aqui no quadro correspondente. A palavrinha que tem a SA, que fica SA, som de S, mas escreve com cedilha, e o são, né? Vocês vão escrever as palavras aqui. As que tem o som de so aqui e su aqui. Terminado isso aqui, nós vamos para o poema. O poema está aí do lado. O meu nem deu tempo de pintar ainda, mas eu vou pintar, tá? Aqui no poema, então, o poema é a invenção do abraço. Lembra que a gente está estudando lá em história, em ciência, invenções? As invenções, né? Seja a invenção das coisas, né? Criada pelo homem, né? Com tantos repetição de experiência, ou seja, alguma coisa que foi inventada acidentalmente, como é o caso do sorvete lá do livro de ciência que vocês já estudaram. Aqui é só um poema. O que é poema? É a poesia. Poema, poesia é a mesma coisa. É aqui nesse poema, nós temos só uma estrofe, né? O que é estrofe? São os grupos de verso. Verso é cada linha, ó. Aqui é um verso, dois versos, ainda assim. Então, cada linha chama-se verso. O grupo de versos chama-se estrofe, né? E aqui nós temos, então, um poema de Ricardo Silvestre, e é a invenção do abraço. Como é que foi inventado o abraço, né? É bem interessante. Vocês leiam umas 3 vezes para ganhar ritmo. Obedecendo as vírgulas, ficou fraquinha, mas dá para perceber. Obedecendo as vírgulas, os pontos tudo direitinho, vocês vão ter um texto bastante interessante. Eu coloquei aqui, mas já tinha o nome do autor aqui, tá? Mas é o mesmo, tá? Aí que vocês leram umas 3, 4 vezes, vão para o texto. Releia o título do poema. Então, só reler lá o título, né? Qual que é o título? Então, tem lá, Invenção do Abraço. De que fala o texto? Em poucas palavras suas, você vai preencher aqui, né? O texto fala sobre... Vocês vão escrever aqui. Número 2. Em que verso do poema o autor apresenta e de que forma? Então, ele apresenta... E de que forma ocorreu a invenção do abraço? Qual é o
Em qual verso, né? Em qual verso não, quais versos? Em que versos ele apresentou a invenção do abraço? Onde surgiu aqui o abraço? Como que surgiu aqui o abraço, né? Forma do quê? Forma de poesia, né? Então aqui, o autor apresenta de que forma ocorreu essa invenção. Então, a invenção ocorreu de como? Né? O que aconteceu para estar inventando o abraço, né? Então, vocês vão ler direitinho aqui, né? E responder aqui. Transcrevê-lo quer dizer, você pode copiar daqui. Então, em que versos? Aí já pode copiar os versos aqui, tudo bem, tá? Fácil, né? Na folha de trás lá que vocês têm, tem a sequência. E nessa sequência aqui, diz o seguinte, é na terceira. Escreva 3 características do braço. O braço é o quê, né? Lá no começo do texto está dizendo que o braço é o quê? O poema diz que os braços são como? Como que eles são? Aqui as características são longas, mas aqui também tem continuação dessas características, porque eles são como, né? Aqui é 3 características deles. Aqui eles são como, né? Ou seja, de quem pode ser, certo? De quem que eles podem ser? Porque ultimamente não podemos abraçar a todos que gostaríamos, por que a gente não pode sair dando abraço nesses tempos atuais? Então, vocês vão me dizer o porquê que não podemos, tá? Sabe o que a gente não pode estar saindo beijando, abraçando, né? As pessoas, por quê? Aí você vai iniciar aqui com letra maiúscula e fazer tudo direitinho, tá? Letrinha número 5. Aqui ficou 2, 5, mas não tem problema não, gente. Tem 2, 5 aqui, ó. Quantos versos há no poema? O que é verso mesmo que a professora falou? Verso é cada linha. Você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada linha dessa chama-se verso. Você vai contar aqui e vai completar aqui, ó. Quantos são os versos? São tantos versos. Que tipo de texto é esse? Esse texto aqui qual tipo de texto é esse? Nós já estudamos também, falamos agora. Que tipo de texto é esse? Ok? Fácil, né? Bom trabalho, bom estudo.